Bom dia aos irmãos que estão aqui conosco na igreja, presencialmente, mas também grande parte dos irmãos que nos seguem através da internet. Sabemos os tempos em que vivemos, não podemos estar todos aqui reunidos, mas não deixamos de ser uma igreja que quer certamente louvar o nome de Deus. Temos um trimestre muito interessante. Certamente todos aqueles que já pegaram no seu trimensário, temos um autor que também nos é muito familiar. Durante estes 3 meses, o autor, o pastor Mark Finley, vai certamente transmitir-nos conceitos muito interessantes, muito importantes para a nossa vivência como cristãos. E antes de propriamente partilharmos a lição, gostaria que, mesmo nos vossos lugares, pudéssemos inclinar a nossa fronte e pedir a orientação do nosso Deus. Nosso querido e amado Pai do céu, é certamente com alegria que nos encontramos aqui novamente neste lugar que é para honrar e glorificar o Teu nome. Apesar das circunstâncias em que vivemos, Senhor, o nosso coração está grato por preservares a nossa saúde, por podermos estar aqui, honrar e glorificar o Teu nome. Que nada que está ao nosso redor possa, Senhor, certamente desviar-nos da atenção e do Teu Santo Espírito, que nos possa conduzir até Ti. Que nos dês a serenidade, a paz e, sobretudo, Senhor, que o Teu nome seja honrado em qualquer lugar onde estejamos. Em nome de Jesus. Amém. Um trimestre que vai falar sobre fazer amigos para Deus, e a primeira lição é um desafio já para cada um de nós. Quase que poderíamos inverter, se calhar ser esta a última lição, mas esta é a primeira, o porquê do testemunhar. Vamos desbravar alguns conceitos que o autor nos faz refletir e a importância do testemunhar. Eu vou partilhar convosco algumas coisas do porque que estamos aqui, somos cristãos ativos ou não, e que seja um momento da nossa, cada um de nós certamente estudou a lição, mas que eu não sei se sou eu que irei comandar, poderei comandar? Ok. Deixo certamente a ajuda da cabine e obrigada pelo apoio. Logo no verso áureo, Timóteo, primeira epístola de Timóteo diz: porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. E este verso áureo tem muita coisa, muita riqueza já nas suas palavras, porque aqui vem a súmula do amor de Deus. Deus quer que todos se salvem. E antes mesmo de nós conhecermos Deus, de termos certamente a nossa experiência com o nosso Deus, Ele providenciou a salvação mediante a morte de Jesus Cristo. E o melhor testemunho, a melhor forma de nós partilharmos aos outros o que isso significa é certamente termos uma experiência pessoal com o Salvador. Nenhum de nós pode transmitir aquilo que não tiver. Se nós não tivermos essa experiência pessoal com Deus, se nós não estivermos cheios das bênçãos e daquilo que Deus significa para nós, não poderemos transmitir. E o constrangedor amor de Cristo é a maior motivação ao testemunho. Vamos falar um bocadinho mais à frente deste verso de Coríntios, mas realmente nós, por muito que possamos tentar explicar ou tentar ler, diz que nós nunca vamos entender o que é o amor de Deus, a súmula do amor de Deus. Eu creio que há até uma passagem de Ellen White, eu não sei se a anotei, mas de qualquer maneira diz que nem a altura, nem a profundidade, nem se calhar toda a eternidade
nós teríamos a capacidade de entender o que significa certamente o amor, este amor de Deus. E agora, de alguma forma, Deus vai proporcionar oportunidades para a salvação. No fundo, Deus não nos deixa no vazio, não nos deixa sem pequenos diretrizes, e Deus a todo instante, em todos os lugares, dá-nos pequenas oportunidades e diz que a oportunidade deve ser agarrada, nós não devemos perdê-la, para que possamos conhecer Deus. E Deus vai dar essas oportunidades através da sua palavra. Temos a Bíblia por excelência, é aqui que Deus se revela, desde o início até ao fim, é aqui que está o plano da salvação, desde o Gênesis ao Apocalipse, e depois pela história, pela encarnação de Jesus Cristo. Jesus Cristo, através da sua vinda a este mundo, da sua vivência, da sua morte e da sua ressurreição, Jesus Cristo é certamente uma forma e uma oportunidade de conhecermos este plano de salvação. E depois, através do testemunhar de quem já conheceu Jesus e que quer transmitir aos outros. Todo aquele que já crê no Senhor Jesus Cristo, ele acaba por ser um elo de ligação entre a humanidade e Deus, de forma a refletir a glória do seu Evangelho. Deus se revela na palavra escrita, através de Jesus Cristo, e nós, através do exemplo, podemos também fazer parte desta iniciativa, deste testemunho de dar oportunidade a outros. Gostaria também de focar, a lição refere esse aspecto, que o apóstolo Paulo também, na Epístola aos Romanos, vai realmente reforçar estes aspectos da revelação de Jesus através da natureza, através da palavra escrita, e naquele momento era sobretudo o desafio da igreja primitiva de transmitir o Evangelho aos gentios, sobretudo à largueza do que o Evangelho era para ser transmitido a toda a humanidade, e não especificamente só ao povo de Israel. Agora a lição vem também focar aquilo que agrada a Jesus, aquilo que alegra a Jesus. O que é que será que alegra a Jesus? E nós podemos questionar, no meio deste mundo tão conturbado, no meio do mundo que tem tanto sofrimento, que nós vemos na televisão. Eu creio que, não sei se os irmãos, eu chego a uma altura que já não me apetece ver televisão, não me apetece ver notícias, não só porque elas já são tão repetitivas, mas porque as notícias vêm-nos deixar com um sentimento realmente de tristeza por este mundo que está realmente em turbilhão. Vemos os campos de refugiados, vemos a fome de crianças e de, certamente, populações de guerras tremendas. E nós dizemos, então, no meio disto tudo, o que é que agrada a Deus? No fundo, Deus também, o coração de Deus, sente quê? Triste. Porquê? Porque a humanidade não foi criada para isto, não é? Deus, quando criou a humanidade, foi quê? Para uma felicidade eterna. Então, o coração de Deus também se entristece com isto. E de que forma cada um de nós pode agradar a Deus, pode, no fundo, alegrar a Deus. Diz que todo o céu se alegra quando o quê? Os perdidos são encontrados. Sempre que alguém se volta novamente para Deus, diz que há alegria no céu. E Deus, porque ama muito as suas criaturas, certamente cada um que tem esta experiência de retorno à convivência com Deus, Deus se vai alegrar. Jesus Cristo, quando alguém se arrepende e volta para Ele, é a mesma alegria. A mesma situação encontramos relativamente à dracma. É simplesmente uma moeda,
Mas aquela mulher não descansou enquanto que não varreu, não virou a casa, digamos, do avesso à procura de uma simples moeda, Mas realmente quando ela encontra a moeda, ela sente uma alegria tão grande que ela tem necessidade de quê? De partilhar a sua alegria. Então vai chamar também o quê? Os vizinhos, os amigos, para mostrar que encontrou esta moeda. E alegrai-vos porque a achei. Termina certamente esta parte da parábola. E finalmente a última deste filho que sai da casa do seu pai e depois de ter muitas experiências, umas boas, mas muitas negativas, reconhece que era na casa do pai que ele tinha a alegria, o amor de um pai que nunca certamente o rejeitou. E este filho volta e a forma como o pai o vai receber diz que, em primeiro lugar, a forma andrajosa com que ele se apresenta, e este pai vai realmente dar-lhe vestes limpas, vai tratar dele, vai-lhe pôr um anel, vai-lhe pôr alparcas nos pés e vai fazer uma grande festa. Nós só fazemos uma festa quando estamos alegres, quando estamos contentes. E igualmente, relativamente a este filho, este pai só tem que demonstrar esta alegria tão grande através de uma festa. E novamente ele vai congregar vizinhos, amigos para fazer uma festa, porque este filho tinha-se perdido, mas foi achado. Este filho estava morto e reviveu. E é estas 3 parábolas que vão mostrar no final este regozijo e esta alegria que Deus tem quando um pecador certamente se arrepende. Irmãos, não sei se alguma vez pensaram que na criação Deus criou todas as coisas e Ele disse uma frase muito simples. Ao final de cada dia que terminava uma coisa, Ele dizia, eis que era bom, era só bom. Mas quando Deus faz o homem, que não faz da mesma maneira que as outras coisas, porque quando Deus criou todas as coisas, diz foi quê? Apenas pela palavra. Deus dizia isto e aquilo acontecia. Quando Deus criou o homem, Deus vai quê? Envolver-se na criação. Deus poderia dizer que haja um ser humano, um homem. E acontecia ou não acontecia? Se todas as outras coisas aconteceram. Mas em relação ao homem, Deus vai quê? Envolver-se na criação, vai moldar, vai debruçar-se. E diz no final que quê? Quando criou o homem, eis que era muito bom. Isto aqui temos um superlativo, não é só bom. Ou seja, na criação é o êxtase, é a alegria suprema que Deus sente quando fez a criatura. E agora nós só podemos ver que realmente nesta questão da alegria e quando de um ser que volta certamente aos pés de Jesus, é o êxtase, a alegria que Deus sente nesta questão. Eu não vou avançando, irmãos, mas se alguém quiser dizer alguma coisa que seja audível, estejam à vontade. Há um verso que eu fui buscar de uma versão de Bíblia judaica, mas que está em Sofonias. Eu não sei se é um livro que nós lemos com frequência, porque há determinados patriarcas que nós até chamamos os profetas menores, porque os livros são muito pequenos, mas na realidade, ao lermos este livro de Sofonias, e especificamente este verso 17 do capítulo 3, esta versão diz: Adonai, seu Deus, está bem ali contigo, com o poderoso Salvador. Ele se regozijará contigo e se alegrará em seu amor. Ele manterá o silêncio e gritará de alegria por tua causa. Haverá outras versões, mas nós só podemos certamente ver aqui que Deus canta, que Deus se regozija e até grita, mas um gritar de quê? De contentamento, de êxtase, certamente pelas criaturas, pelo amor que Ele tem ao ser humano. Chamar-me-ias e eu te responderia: afeiçoa-te à obra de tuas mãos. Esta também é uma passagem de Jó. Quer dizer que
este moldar do ser humano na criação, que Deus moldou o ser humano e tornou certamente um ser perfeito, após a queda e após o pecado, tudo isto quê? Se cortou. Aquele elo de ligação entre o ser humano e Deus foi cortado completamente. Então Deus sente quê? Sente saudade. A saudade é uma palavra que em português tem muito significado, noutras línguas não é bem assim, às vezes até é difícil de traduzir. Mas em português, a saudade é o sentimento que mal se contém, não é? E é o quê? É o exigir o reencontro. Quando uma pessoa sente saudade, só satisfaz essa falta quando quê? Quando se reencontra com alguém, quando se reencontra certamente com aquilo que transmitiu este sentimento de saudade. E é isso que Deus sente em relação quê? Às criaturas, em relação ao ser humano. Deus sente saudade dessa ligação que ele tinha no Jardim do Éden, quando todos os dias ele ia quê? Na viração do dia, encontrar-se com aquele casal. A partir do momento que o ser humano caiu, isso foi um corte. Mas não foi um corte definitivo, porque no plano da salvação Deus quer outra vez esse reencontro, outra vez essa ligação. Realmente o Senhor teu Deus, o Deus Todo-Poderoso, está no meio de nós. Ele nos quer salvar, porque Ele tem alegria neste reencontro. Vamos certamente avançando e crescer ao dar. E nós pensamos que o dar, às vezes, em vez de, se calhar perdemos quando damos. Mas Jesus vai mostrar que não é assim. E no plano da nossa ligação com Deus, da nossa experiência cristã, as contas fazem-se muito diferente. Dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordando, vos deitarão no vosso regaço. Quer dizer que este transbordar, quando é que alguma coisa transborda? Quando está demasiado cheia, não é? Nós às vezes estamos a pôr alguma coisa num copo e não damos conta quando já transbordamos a água. O transbordar é quando está demasiado cheia. Então, aqui, o que Jesus está a demonstrar é que realmente, na nossa experiência com Ele, há um transbordar, porque aquilo que Ele nos dá é uma medida sempre excessiva, é sempre uma medida que é muito além daquilo que nós possamos pensar. E ao falar de Cristo, nós crescemos. Ao certamente testemunhar, nós vamos saciar a nossa sede espiritual e existencial. Se alguém tem sede, venha a mim. É passagens que nós conhecemos, que estão nos Evangelhos, em João 7, 37 e 38, e podemos ir buscá-los para poderem-me acompanhar na palavra de Deus. João, capítulo de João 7, 37 e 38. Jesus está certamente a participar de uma festa judaica, que era a festa dos tabernáculos, e então ele diz, no último dia, portanto já era o final da festa, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Ou seja, é o tal transbordar, rios de água, quer dizer que é muita, muita água que vai transbordar nesta água viva que Jesus nos dá. Deus poderia ter feito a obra da redenção, o objetivo de salvar pecadores, sem quê? Sem nos incluir. Poderia ser quê? Os anjos? Deus poderia ter muitas formas de o fazer, mas para podermos desenvolver um caráter semelhante a Ele, Deus vai quê? Incluir-nos, vai certamente envolver-nos nessa sua obra de redenção. Irmãos, e que privilégio! Diz que o verdadeiro discípulo é, por consequência, sempre um missionário. E se calhar mais à frente vamos compreender um bocadinho mais,
o que é que não faz de nós missionários? Porquê é que nós não somos missionários? Temos que aprender a dar-nos em amor para minorar as dores e sofrimentos produzidos pelo pecado, por este corte que houve entre o ser humano e, certamente, o céu, entre o nosso Salvador. Já lemos esta passagem e agora a conta bancária de Deus é feita de forma muito diferente. Nós hoje ouvimos nas notícias é tudo aos milhões, mas é milhões sempre para o negativo, não é? Os bancos porque perdem dinheiro e é sempre muitos milhões. Nós porque queremos guardar algum dinheiro no banco e também não rende nada. Mas realmente na conta bancária de Deus as coisas são muito diferentes. Quanto mais partilhamos, mais nós vamos ter. Quanto mais dermos, mais nós vamos acumular. Quanto mais partilharmos amor, mais amor nós vamos ter. E quanto mais graça e generosidade, mais graça e misericórdia também nós vamos proporcionar aos outros. Quanto mais partilhamos conhecimento bíblico, os primeiros beneficiados somos quê? Somos nós, porque mais conhecimento bíblico nós vamos ter. Qualquer professor, quando ensina, primeiro teve que estudar, mas quando está a partilhar, ele próprio está a enriquecer-se. Irmãos, quando estudamos a palavra de Deus, em primeiro lugar, antes de a transmitir a alguém, nós somos os primeiros a beneficiar. Ainda bem que as contas de Deus se fazem de forma diferente. E a lição vai avançando, já na quinta-feira, fidelidade à ordem de Cristo. E esta questão é a lealdade, que é certamente um conceito que muitas vezes se vai esquecendo, mas que é muito importante, a lealdade. E aqui Jesus vai demonstrar que os seus discípulos são embaixadores. Eu não sei se os irmãos sabem o que é um embaixador. O embaixador é sobretudo o quê? O representante máximo do governo noutro país, não é? Portanto, este homem que é embaixador noutro país está a representar o seu país, mas é a figura, a autoridade máxima. Então, é uma responsabilidade porque ele acaba por ser um representante, acaba por ser um emissário, não é? E então aqui Jesus está-nos a dizer que cada um de nós somos realmente esses embaixadores. Ide e fazei discípulos de Cristo, para que todos os homens se salvem. Este é o desafio e em todas as Escrituras e em muitos conceitos nós vamos ver Jesus dizer isto. Eu não sei se já esmiuçaram nos Evangelhos, quase todos eles terminam com um repto, que é o ir, que é o fazer. Deus deseja que toda a humanidade se salve e chegue certamente ao conhecimento da verdade. E o apóstolo Pedro também vai focar esse aspecto na passagem que vemos aqui, que não quer que ninguém se perca, senão que todos cheguem ao arrependimento. Vamos abrir novamente a nossa Bíblia em Atos 13, 47. Atos 13, 47. E diz o seguinte: porque o Senhor assim nos mandou, eu te pus para a luz dos gentios, para que sejas de salvação até aos confins da terra. Quer dizer que Jesus está aqui, que Deus está-nos a dar aqui um repto, de que nós devemos ser a luz dos gentios, a salvação. Então, de que forma? Através do testemunho, através da transmissão, certamente, desta verdade. E há pouco o irmão Filipe Valente, nas boas-vindas, focou este verso de Mateus, que termina realmente, ide, e fazei discípulos, pregai o Evangelho.
Irmãos, a Igreja tem uma missão. A Igreja não tem uma missão. A Igreja tem a missão de levar o Evangelho, de ir, de testemunhar, de pregar. É isso que está intrínseco em todos os Evangelhos, é esse o repto que Deus dá à sua Igreja. Se a Igreja negligenciar ou minimizar a ordem de Cristo, do ir, não cumprirá o propósito da sua existência e falhará o seu chamado profético junto do mundo. Irmãos, esta frase para mim mexeu muito comigo. Se a Igreja minimizar ou negligenciar a ordem que Deus deixou, a ordem que Jesus disse, de ir, de pregar e ensinar, irmãos, vamos falhar completamente. O cristão não é definido por uma decisão verbal ou o seu envolvimento numa atividade eclesiástica, mas o cristão é certamente aquele que tem um compromisso com a vontade do Pai, que é esta, de ensinar, de mostrar o amor de Deus, de trazer outros para o redil do nosso Deus. Vamos avançando. Na última parte da lição, motivados pelo amor. Irmãos, Jesus foi aquele que demonstrou, e Deus é aquele que demonstra o amor supremo. E esta passagem de 2 Coríntios 5, 14 e 15, vamos certamente buscá-la. Se tivéssemos aqui mais jovens, eu diria que isto é um verso que eles têm sempre que dizer, não é? Porque faz parte do seu compromisso como jovens adventistas no seu percurso no desbravadorismo. E realmente, 2 Coríntios 5, 14 e 15, temos aqui: porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para os que vivem, não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Ou seja, esta palavra do amor de Cristo nos constrange, ela quer dizer o quê? Que ela nos motiva. O constranger impele, impulsiona. É como se fosse uma alavanca. Se o amor de Cristo não faz esse efeito em nós, irmãos, alguma coisa não está bem. O amor de Cristo tem que nos levar a uma mola que salte para, certamente, a obra que Deus nos confiou. Testemunhar de Cristo é proporcionar crescimento espiritual. E realmente vamos muitas vezes repetir este conceito de que Deus não quer que ninguém se perca. O amor é uma passagem de Ellen White no Lar Adventista que diz: o amor deve residir no coração. Um cristão verdadeiro encontra os motivos das suas ações no profundo amor que tem pelo seu mestre, e das raízes do seu amor a Cristo brota um interesse altruísta pelos seus irmãos. É que isto é um vaso comunicante. Nós recebemos o amor de Deus e o nosso amor vai transmitir-se aos outros. E estamos quase no término. Se somos cristãos que só vêm à igreja para aquecer os bancos e assistir ao que está a acontecer, a nossa espiritualidade vai ficar sufocada. Esta também é uma realidade que devia mexer connosco, irmãos, de sermos cristãos passivos e sentados. A palavra igreja, no Novo Testamento, a palavra na origem, eclésia, que ouvimos muitas vezes, significa chamados para fora. É interessante. E nós falamos muito, às vezes, para dentro. Aqueles que são chamados para fora são chamados a viver e ensinar as verdades da palavra de Deus. E depois o apóstolo João vai dizer o que vimos e ouvimos, quer dizer, não fica guardado, isso vos anunciamos, para que também tenhamos comunhão convosco, e nossa comunhão é com o Pai, o Filho Jesus Cristo. Ou seja, eles estavam cheios, mas tinham que comunicar. E depois a comunhão vai
outra vez para outra palavra que é koinomia, que quer dizer ter parte, participar ativamente, estar envolvido. Então, se por um lado a igreja é aquela que está virada para fora, o conceito quer dizer isto, então a comunhão quer dizer distribuir, transmitir. Não é ficar retido e guardado, é certamente passar a outros. É estarmos juntos na causa de Deus, mas é sobretudo passarmos a mensagem a outros. Isto é que quer dizer a comunhão, isto é que quer dizer igreja, eclésia. Eu gostaria de terminar só com uma ilustração que o autor vem falar muito. Eu não sei se era esta a última apresentação, que eu cortei um bocadinho aqui no texto e não quero que isto seja enfadonho. Mas realmente nós sabemos que em Israel há dois mares. Há o mar da Galileia, há o mar Morto. E o mar da Galileia é um mar que a água é doce, contém muitos peixes e depois, ao longo das suas margens, no litoral, tem muitas cidades e vilas que vivem porquê? Porque tudo é produtivo, porque a água realmente irriga aqueles campos, as lavouras, as árvores, etc. Depois, por outro lado, o Mar Morto é célebre porquê? Porque é um mar que tem uma densidade muito grande de sais minerais, não é? Não tem peixes, não tem vegetação, que ali nada consegue certamente sobreviver, e ao redor tudo é deserto. Portanto, não existe áreas verdes, o Mar Morto apresenta um aspecto desolador. Eu nunca lá estive, quem esteve certamente poderá dizer, mas vemos reportagens e percebemos que é uma zona que muito sal, não é? E de onde é que vem esta diferença? A diferença vem certamente que o Rio Jordão vem do norte e ele vai fazendo o seu percurso até ao sul. E o rio vai deixando a sua água, não guarda para si, mas vai transferindo a sua água. E então prossegue o seu caminho e por onde passa o quê? A água vai irrigar, vai dar vida. Já o Mar Morto não é assim, ele retém para si. Porquê? Porque estagna tudo ali, é como se fosse um reservatório e fica tudo ali guardado. Depois, ele recebe realmente sais minerais, etc., mas porque fica tudo retido, a água vai evaporar e os sais minerais vão se acumular ali com uma densidade tão grande que não é possível haver vida, não é? Porque realmente ele vai matar tudo. É um mar que mata porque está fechado. Em termos cristãos, irmãos, não é muito diferente. Aquilo que realmente nós vemos é que aqueles que recebem o Evangelho e que são uma fonte que transborda, que transmite aos outros a sua alegria de tal ordem que eles não guardam nada para si, eles são semelhantes ao mar da Galileia, porque eles contagiam, porque eles irradiam alegria para os outros. Em contraste, temos outros cristãos que certamente são aqueles que vivem para si mesmos, que recebem muito, mas que retêm, não transmitem e então estagnam e ficam sem vida. E é a morte espiritual, irmãos. E o desafio que eu coloco realmente a cada um de vós é que Jesus Cristo vai mostrar várias experiências em que ele esteve no Mar da Galileia, não no Mar Morto. E no Mar da Galileia nós vemos um mar que tem vida. E a vida até tinha tempestades. Jesus vai mostrar nos Evangelhos e os apóstolos vão vivenciar até tempestades. Então a nossa vida muitas vezes tem altos e baixos. No nosso relacionamento com o nosso Deus, com a vivência com os outros, temos tempestades. Mas isso faz-nos crescer espiritualmente. Porque ao contrário, é no Mar da Galileia que Jesus quer estar. É neste mar que Jesus nos quer ajudar a combater as tempestades. Cabe a cada um de nós decidir qual dos mares, qual dos cristãos é que nós queremos ser. Que Deus os abençoe.